Oi, vlog 149. Oi, gente, Cama Livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog 149 deste blog. Se tu tá chegando agora aqui pela primeira vez, a cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leitura. Se tu se inscrever no canal, será um prazer ter a tua companhia aqui. E para este vlog eu separei 3 leituras. Uma que eu não consegui fazer no vlog passado, que é o Prometa, que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. Estou empolgadíssima para ler este livro. O segundo é o Último Sopro de Vida, do Paul Calitini. Eu acho que é um não ficção que vai tratar do luto. E para encerrar o vlog, eu pretendo ler Mandíbula, da Mônica Orreda. Essas são as leituras que pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oiê, existe uma grande possibilidade de vocês caírem aqui, tá? Mas segura na minha mão. Gente, hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro. E hoje de manhã eu fui fazer um exame médico. Aí depois do exame médico eu fui trabalhar. E nesses 2 percursos eu comecei a ler o Prometa, que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. E eu cheguei em 50%. Eu não tô lembrando aqui qual livro da Abby que não me sugou, que não me puxou pra dentro da narrativa logo nas primeiras páginas. Porque desde que eu conheci Abby Jimenez, que foi em 2024, nem tem tanto tempo assim, quando eu começo a ler um livro dela, eu sou tragada pra dentro do livro de forma absoluta, de forma... não dá pra recalcular a rota, vai ser aquilo mesmo. E é o que aconteceu aqui com o Prometa, que vai se lembrar de mim. E, gente, aqui a gente tem uma protagonista maravilhosa. É aquele tipo de protagonista que tu quer ser amiga. Ela tá de mudança pra Califórnia, ela mora em Minnesota, ela tá de mudança ali pra Califórnia, mas ela acaba resgatando uma gatinha abandonada. Ela leva essa gatinha pra um veterinário, e esse veterinário, ele diagnostica ali que ela tem uma questão no aparelho digestivo dela, ele indica uma cirurgia, precisa ser feita a cirurgia, senão a gata vai ter que ser sacrificada. A nossa protagonista não tá com bem de grana, não tem grana pra cirurgia, mas ela também não quer sacrificar a gatinha, então ela faz uma vaquinha online e ela arrecada dinheiro e ela submete a gatinha para a cirurgia e a gatinha fica ótima. Tudo isso, gente, em uma página, tá? Só que é importante essa introdução pra gente entender o nível de humanidade dos nossos personagens. Rola ali uma química, um interesse, uma atração com o veterinário. Mas lembrem, ela está de mudança, ela está indo do norte dos Estados Unidos para o sul dos Estados Unidos. Acho que é de uma costa a outra, inclusive. Não tô lembrando onde fica Minnesota agora no mapa dos Estados Unidos. Mas ela vai fazer essa mudança radical. Mas rolou ali interesse. Foram para um date muito maravilhoso. Não foi um date de sair para comer, beijar, transar, acabou. Não, foi um date divertidíssimo. Acaba acontecendo ali um imprevisto nesse date, que eles têm mais tempo assim para conversar e trocar e se conhecer. E só que no dia seguinte ela tá indo embora para Califórnia. E existe até o interesse dele de visitá-la, de dar um prosseguimento nisso, mas ele começou toda uma vida ali em Minnesota. Ele começou a clínica dele, ele tá devendo horrores, né, em função do investimento que ele fez na clínica veterinária. E ela também tem um motivo muito substancial para essa mudança. A mãe dela foi diagnosticada com um tipo de demência e ela decidiu que esses últimos tempos da mãe dela, ela vai passar ao lado dela, porque se a mãe dela não pode mais construir memórias,
ela pode. Então ela vai construir essas memórias com a mãe. Tô com vontade de chorar porque agora eu lembrei de um comentário que a Carol Vitti fez no meu último vlog, quando eu falei que eu ia ler Prometa que vai se lembrar de mim, e ela falou que lá na casa dela, ela gritou, não leia agora não, porque é um tema que de fato me engatilha. A minha mãe, ela lutava contra o Alzheimer, não foi de Alzheimer que minha mãe faleceu, mas era o quadro que ela vivia desde 2018, e eu sei exatamente o que é conviver com uma pessoa que vai se esquecendo de você. Então a nossa protagonista vai para Minnesota para viver ali com a mãe. Eles têm uma estrutura de família muito interessante, tem uma ascendência latina, a avó, se não é mexicana, é filha de mexicanos, então tem essa ascendência de imigração. Tem o pai, tem a irmã, a irmã ajudou muito ali na família, e chegou o momento da nossa protagonista ajudar a sua irmã. E tem um irmão também, que ele é meio porra louca, ele é meio louquinho, mas que também tá junto ali. Num nível de comprometimento menor, mas ele tá junto ali. E tem o pai dessa família que tá me causando um certo desconforto, não sei o que vai acontecer, não sei se é a intenção da autora. Vocês vão mexer um pouquinho, porque vocês estão em cima das almofadas, tá? Me perdoem. Mas enfim, eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu tô gostando muito porque a gente tem aqui um puta slow burn, tá? 30% desse livro não tinha um beijo. E sim, é um romance à distância que tem tudo pra não dar certo. Mas, né, a gente vai botar uma fé no amor que vai dar certo. Mas tem essa questão da família, dessa questão dessa reconexão com a mãe, de estar perto, de criar memórias que vão ficar nela. Enfim, tem toda essa questão que eu tô curtindo bastante. Me engatilha sim, me faz dar vontade de chorar sim, mas faz parte, né? Eu acho que não dá pra ficar fugindo muito dos temas que nos são sensíveis, porque eles estão aí o tempo todo, pelo menos esse, exatamente, né? Não é nada que me deixe extremamente desconfortável, não é o caso. Mas eu acho que é interessante ler isso na ficção, entender como a autora colocou isso na ficção, até porque ela fala simplesmente que a mãe dela tem demência. Ela não diz que tipo que é, a gente percebe que já tá num grau avançado, mas ela não dá nomes. E realmente é algo muito, muito espectral, é algo muito que varia muito de diagnóstico para diagnóstico, de pessoa para pessoa, de protocolo para protocolo. Enfim, estou gostando muito. Abby Jimenez tem uma dificuldade muito grande de errar, pelo menos de errar comigo, e eu estou gostando bastante, tá bom? Já cheguei em 50%, amanhã é sábado e talvez eu conclua essa leitura amanhã. Se eu concluir, eu volto para contar, e se eu não concluir, eu vou voltar para contar do mesmo jeito. Oi, gente. Eu tava pretendendo hoje gravar num lugar diferente. Tava pensando na manhã de domingo, ir ler no parque. Faz muito tempo que eu não faço isso, é uma coisa que eu adoro. E aí, o dia amanheceu extremamente nublado e ameaçando chover a qualquer minuto. Atrás das nuvens a gente consegue ver um pouquinho de azul, mas eu não vou arriscar, não. Eu queria muito hoje ir no Parque da Independência, que é onde fica o Museu do Ipiranga, que eu acho um lugar lindo, maravilhoso, perto, fácil, mas não vai rolar, então a gata vai ler em casa mesmo. E hoje são 8h53 e eu já fui correr, já coloquei roupa no varal, já tomei meu café, já tomei meu banho. Tudo que eu queria era esse resto de manhã ficar no parque, mas não vai rolar porque São Paulo, terra da garoa. Mas muito bem, terminei de ler Prometa que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. Favorito, 5 estrelas. Um livro muito intenso, muito bonito, muito belamente escrito. Vai trazer esse drama familiar. A mãe dessa família está com demência, não reconhece mais os seus, não reconhece mais as pessoas que ela ama. E a família ao redor de si precisa se organizar, porque
que a vida não para, essas pessoas precisam continuar trabalhando para poder manter essa mãe minimamente saudável, e a vida vai se desdobrando em cima disso. Eu acho que na última atualização eu não falei o nome da protagonista, né? Mas a nossa protagonista chama Samantha e o seu interesse amoroso é o Xavier. E a Samantha foi cuidar dessa mãe um dia depois de conhecer o Xavier lá em Minnesota. E a mãe mora na Califórnia e eles se apaixonaram, eles se escolheram e eles decidiram, de certa forma, tentar essa relação à distância. Só que é muito difícil. Porque, veja bem, é muito caro um ir visitar o outro. Demanda dinheiro. E os dois, eles estão em momentos da carreira deles que eles não podem usufruir desse luxo. De ficar fazendo essas viagens de avião todo mês. Então, eles ficam ali organizando o calendário, organizando a agenda para que a saudade não destrua esse relacionamento. E eles realmente se amam, eles realmente estão apaixonados, eles querem viver aquela paixão e, de certa forma, eles reconhecem que é algo muito raro. Né? Esse amor recíproco é algo muito raro. Então, eles precisam tentar manter na vida deles. E o Xavier, ele tem as demandas dele em Minnesota, ele montou uma clínica, ele investiu muito dinheiro, ele tem funcionários que dependem dele, ele tem dívidas, né? E um aspecto interessante é que o Xavier, ele vem de uma família disfuncional. Os pais do Xavier, mãe e pai, são adultos horrorosos. O Xavier teve uma questão de aprendizado na escola que foi negligenciada pelos pais, ele teve dificuldade de aprendizado e, em função disso, os pais falavam que ele nunca ia ser nada na vida. E agora ele é um veterinário, ele tem a sua própria clínica e ele tem muito medo de abrir mão disso e os pais carimbarem nele a questão dele não dar certo em nada. Então, existem questões, existem camadas muito sérias em ambos os lados. Mas o livro, uma coisa assim que o livro deixa muito claro o tempo todo, é que Samantha e Xavier se amam. Se vai dar certo, se eles vão conseguir administrar essa distância e essas questões, é com eles. Mas a certeza do amor, ela existe e ela é muito óbvia para o leitor. E eu adorei isso. Não existem problemas de relacionamento entre eles que não seja a distância, que, claro, é algo fora do relacionamento. Eu gostei muito, muito, muito do desenvolvimento familiar da Samantha. Ninguém ali é perfeito, ninguém ali é o dono da verdade. E existem momentos que me comoveram muito, muito, muito. Ai, já tô com vontade de chorar. Em função dessa mãe que já foi muito guerreira, que já foi muito idolatrada por essa família, agora estar totalmente dependente. E isso é muito chocante. E isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Mas enfim, eu gostei demais. Eu acho que tudo foi trabalhado de forma certa. É dramático, mas não é melodramático. Tem uns momentos de comédia muito interessantes, mas não é leviano. Eu gostei bastante, bastante. Tem uma soluçãozinha ali nos 45 do segundo tempo que eu achei um pouco Deus Ex Machina, mas passei meu pano porque a história o núcleo da história, o que faz a história acontecer e caminhar, sempre foi muito consistente. Então, eu gostei bastante. Abby Jimenez tem um lugar de honra no meu coração. Gente, como eu disse no começo, ela tem uma dificuldade muito grande de errar. E, mais uma vez, ela acertou. Estou muito feliz com esta leitura. Segundo favorito do ano. Meu primeiro favorito do ano não entrou em vlog, porque eu estava de férias, mas é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Wong. Eu adorei esse livro e agora, prometa que vai se lembrar de mim, é o meu segundo favorito do ano. E nossa, gente, as últimas 20 páginas do livro eu morri de chorar. Muito, muito bem feito, com aqueles artifícios para levar o leitor às lágrimas. Eu caio em todos, eu identifico, mas eu caio em todos, eu quero cair em todos, porque além dos artifícios, a autora ela tem uma história muito, muito consistente para contar e ela conta de forma muito bem contada. Bom, domingo, em casa,
sozinha. André já voltou para a universidade depois do carnaval, então vou aproveitar para começar um livro novo. Vou começar daqui a pouquinho, vou desligar aqui a filmagem e já vou começar a ler O Último Sopro de Vida, do Paul Calantini. É um não ficção e é um livro que vai falar sobre luto. Ive, por que você está lendo tantos livros sobre luto tão pouco tempo depois que sua mãe faleceu? Alguns é escolha. Este livro que eu vou começar a ler é uma escolha, e outros eu não sabia, simplesmente li. Mas faz parte, tá bom? E volto, acho que amanhã, para contar como que está sendo a leitura. Oiê! Estou aqui no meu local de trabalho, com o meu tripé, com o meu microfone. Ai, me sentindo equipada. Vamos lá. Ontem, comecei e terminei ontem O Último Sopro de Vida, do Paul Calantini, e li numa sentada só. No momento que eu terminei a atualização de ontem, e eu comecei a ler, eu só parei de ler quando eu terminei o livro. O livro é uma não ficção. O Calantini foi um neurocirurgião de ascendência indiana que descobriu que estava com câncer de pulmão. Fez um tratamento, teve uma remissão, o câncer voltou e ele faleceu. Porém, o Paul, antes dele ser neurocirurgião, ele fez uma faculdade de letras, escrita criativa. A primeira ambição profissional dele era ser escritor, porque ele foi uma criança, um adolescente, um jovem que leu muito. Então, ele amava muito a literatura, foi algo muito estimulado dentro da casa dele. E ele ansiava por ser escritor. E quando ele terminou essa primeira graduação, ele começou a escrever e a compor os seus textos, e ele percebeu que ele não tinha um viés político forte o suficiente para que seus textos fossem bons. Porque toda a arte, toda a literatura, ela é composta de política. E então ele decidiu seguir a profissão do pai, que era a medicina, e ele foi para a faculdade de medicina. E aí lá ele conheceu a sua esposa, e começaram a namorar e casar, e já estavam um tempo casados, e naquele estresse da residência, né, de concluir seu curso, ele descobriu que ele estava com um câncer de pulmão. E aí o livro é contando essa história do momento do diagnóstico, do tratamento, das suas aspirações, do fato dele desejar ser pai. Então, antes de começar o tratamento de quimioterapia, eles engravidarem, enfim. E o Paul, ele acaba falecendo 2 anos depois do diagnóstico. O câncer, ele acaba e ele volta, ele chega até a voltar a trabalhar, a operar e tudo, mas o câncer volta. E aí o epílogo do livro é escrito pela esposa, contando os momentos finais, como foi o seu sepultamento, e por que o Paul queria que aquele livro fosse publicado, porque na verdade tinha sido a sua primeira aspiração. Gente, eu gostei muito da leitura. Gostei muito, muito, muito. Foi uma leitura que me envolveu. Eu estou neste momento dramático da minha leitura, então eu estou realmente gostando de livros mais melancólicos. Eu gostei muito do jeito que ele contou a sua história. Ele fez uma faculdade de escrita criativa, mas ele tinha um talento ali natural para contar história. Tinha um molho. E isso me manteve muito ligada à história, até em um momento que eu criticaria no sentido de que existe um momento ali final que ele já vê a morte chegando e que ele reconhece a sua pequenez enquanto humanidade e acredita que existe um ser superior chamado Deus, e ele se conecta muito intensamente com o cristianismo, que na minha opinião é uma religião muito, muito passível de críticas, né? Mas enfim, ele me envolveu no texto de uma forma tão boa que eu
conseguia entender os argumentos dele, coisa que eu não faço de forma antipática para com os cristãos, porque eu sou insuportável. Mas eu gostei bastante de ler. Foi uma leitura que foi meu amigo Gustavo que me indicou. Ele me indicou essa leitura já tem um tempo, já tinha colocado na lista para ler e nunca consegui encaixar. Consegui encaixar agora e gostei bastante. Se tu tá querendo um não ficção, que fale um pouco sobre isso, sobre luto, sobre preparo, sobre objetivos alcançados, sobre, enfim, Último Sopro de Vida, do Pocallatini, publicado pela Sextante. E hoje, vindo para o trabalho, eu comecei a ler Mandíbula, da Mônica Orreda. Eu li cerca de 15% do livro e eu estou com a minha cabeça explodindo. Que livro é esse, gente? 15% e 1 milhão de coisas aconteceram freneticamente e de uma forma muito bem construída, um texto muito robusto, muito quase assim rebuscado. Não é pelo menos esses 15% não me pareceu uma leitura fluida, é uma coisa que você tem que investir sua atenção. E o livro ele começa com uma pessoa, com uma menina, uma adolescente, acordando num lugar onde ela é refém. Ela foi sequestrada, e aí ela acorda sentindo dores no corpo, porque com certeza houve ali um embate físico, e ela está amarrada no chão, aparentemente numa cabana que fica dentro de uma floresta. Ela consegue visualizar o lado de fora as montanhas e um vulcão. Esse livro ele é de uma autora equatoriana, então acredito que ela aproveitou ali uma paisagem do Equador para montar essa cena específica. E aí a gente acorda com essa guria que chama Fernanda, e ela foi sequestrada. E aí nos parágrafos seguintes a gente descobre que ela foi sequestrada pela professora de literatura dela, a senhorita Clara. E aí o livro começa a nos apresentar quem é a Fernanda e quem é a Clara. A Fernanda é aluna de um colégio de elite, um colégio caríssimo em Guayaquil, no Equador. É um colégio, assim, gente, para gente muito rica. O colégio ele tem um nome breguíssimo, é um nome todo em inglês, Delta for Girls, uma coisa assim, um nome brega. E a Clara é a professora ali naquele colégio, e aí a gente descobre que a Fernanda ela é uma adolescente horrível. Ela usufrui desse privilégio de estar na alta sociedade, de ter um privilégio aquisitivo que é dado a pouquíssimas pessoas naquela sociedade. Não conheço o Equador, sei pouquíssimo da história econômica do Equador, mas eu imagino que tem essas divisões de classes muito distantes umas das outras. Então, essa guria, ela se sente no poder enquanto ela é uma adolescente na escola. Ela tem um grupinho, ela tem a tropa dela, a tribo dela, que é formada por mais 3 gurias, que é a Analia, a Annelise e a Fiorella, e elas são adolescentes horrorosas, de praticar bullying, de desrespeito às autoridades dentro da escola, enfim. Gente, muita coisa já aconteceu nesses 15%, minha cabeça tá assim. Né? Ela fez alguma coisa muito específica para a professora tomar essa atitude. Eu entendo que a professora meio que surtou e partiu para essa violência severa, absurda, injustificável. Mas a gente e já apresentou, né? A gente já entendeu que Fernanda é uma pessoa horrorosa, enfim. Mas aí tem muita coisa ainda para se saber. Estou adorando, como falei, é uma escrita mais robusta, mais consistente. Eu li vindo para o trabalho, então eu li dentro do trem. Então eu precisei de um pouquinho mais de concentração e quase esqueci, quase passou a minha parada no trem. Mas enfim, estou gostando, está com aquele cheirinho de leitura boa, E como que eu cheguei nesse livro, gente? Seguinte, ano passado, quando eu estava fechando ali o meu caderno de leitura, aquela parte do mapa mundi literário, eu percebi que eu li pouquíssimos países, que eu li sempre os mesmos países, Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, que é
essa tríplice, que é o que eu mais leio mesmo. E eu queria ler mais países, principalmente países da América Latina, né? E aí, esse ano mesmo eu já li 98 Segundos, da Giovanna Rivero, que é boliviana. Eu li Gosma Rosa, da Fernanda Trias, que é uruguaia. E aí, comecei a ler agora o Mandíbula, da Mônica Orreda. Por quê? Porque eu fui no Google e fui procurar autores latino-americanos que são evidência, são relevantes dentro do seu país, e vamos começar, né, a sair um pouquinho dessa formação de leitura que o mercado nos oferece. E que eu compro também, gente, não tenho o menor problema em ler livro hypado, em cair nas divulgações e nas campanhas de marketing dos livros norte-americanos e europeus, mas eu quero também ler coisas diferentes, eu quero poder sair um pouquinho do meu quadrado, né, e ler coisas diferentes. E Gosma Rosa, da Fernanda Trias, eu adorei, é uma distopia, eu adorei, e estou gostando bastante da Mônica Orreda, estou gostando bastante, tá com um cheirinho, gente, de leitura que vai explodir minha cabeça, que vai me fazer pensar muito. Já falei muito, gente, falei por 10 minutos só nessa atualização, então agora eu vou começar a trabalhar de verdade e volto, acredito que amanhã, com atualizações dessa leitura. Oi, gente, cheguei em 75% de Mandíbula, da Mônica Orreda. E, gente, que livro forte, que livro intenso. Ele é forte nas descrições e ele é extremamente intenso nos sentimentos. Aqui a gente vai ter uma colcha de retalhos de rivalidades femininas, mas não como artifício narrativo, mas sim como uma problemática mesmo de vida. Aqui nós temos alunas contra professoras, professoras contra alunas, nós temos mãe contra filhas, filhas contra mães, a gente tem amigas contra amigas, a gente tem uma realidade em que as mulheres se sentem ameaçadas por outras mulheres, e isso é muito bem desenvolvido e muito bem argumentado dentro da narrativa. O livro começa daquele jeito lá que eu falei para vocês. A Fernanda, ela se descobre num cativeiro, a sua professora Clara a sequestrou. A gente imagina que a Fernanda fez alguma coisa para Clara, e eu estou no momento da leitura em que a gente começa a descobrir o que ela de fato fez, e existe toda uma articulação, uma manipulação. Gente, a Fernanda, ela é uma péssima pessoa. Ela é uma adolescente que vai se tornar, se não houver uma intervenção aí, numa adulta muito, muito problemática. Porém, ela não é a pior dessa história. Existem 4 amiguinhas ali na escola, que eu falei para vocês, e a Annelise é a pior de todas. Ela é o cérebro pensante da maldade. Ela é a mentora intelectual dos crimes. E existem muitos crimes, tá? Existem muitas questões aqui, muito, muito, no mínimo, problemáticas. A Clara, que é a professora, ela vem de uma história muito complexa de perda da mãe. A mãe dela morreu tem um tempo, porém ela não superou esse luto, e ela tinha um relacionamento muito ruim com essa mãe. Ela, além de não ter superado, antes da mãe morrer, ela já vivia questões mentais muito sérias. Então existe toda essa realidade, e parece que todas essas pessoas problemáticas se encontrando vai ser como um vulcão em erupção. Inclusive, a questão cenográfica desse livro tem muito a ver com o vulcão também. Existem muitas camadas nesse livro, existem muitas questões muito sensíveis e muito desenvolvidas de forma delicada, que eu estou gostando muito. Eu, às vezes, não leio mais, ou eu não me dedico mais tempo lendo, porque é um livro que está me demandando emoções, então eu paro um pouco, porque eu fico meio perturbada lendo, mas é um livro excepcional. Aqui a gente tem uma pessoa contando uma história que tu não ia querer ler. Tu não quer saber que essas coisas existem no mundo.
E ainda assim é tão bem contada que tu quer saber o desfecho. E eu tô com muito medo do desfecho. Eu tô com medo do desfecho não ser bom, da autora cagar no final, e do livro ter um final que vai reverberar em mim por muito tempo de forma dolorida. É quase isso. Vou parar de ler? Jamais, jamais. É um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa leitura. E como esse livro surgiu para mim, né? Numa busca do Google ali. Eu só queria ler um país da América Latina. E surgiu ali Mônica Orreda com o seu Mandíbula. Existe toda uma explicação porque é mandíbula. Existe uma cena, gente, de mordidas nesse livro que me deixou muito desconfortável. E digo mais. Se eu conhecesse o livro antes, se eu tivesse ouvido alguém falar sobre esse livro, se eu tivesse assistido ou lido alguma resenha sobre esse livro, eu teria colocado ele em outubro, no mês do horror, porque o livro ele tem um medo também, como um dos fios condutores dele. É sobre a administração do medo, é sobre como o ser humano é extremamente vulnerável para com tudo no mundo e como ele vai desviando dessas vulnerabilidades, ainda que ele se sinta sempre muito inseguro. Amando apaixonadamente. Estou muito orgulhosa desse livro ter surgido para mim, assim, de uma busca do Google. E, gente, quando a gente sai um pouquinho da bolha, cara, a gente se surpreende muito positivamente. É sobre isso, tá bom? Volto, acredito que amanhã, já com a conclusão dessa leitura. Oi, gente, terminei de ler Mandíbula, da Mônica Orreda, e sensacional, mas sensacional real, gente. Um livro muito forte, muito bem escrito, muito intenso em tudo. A autora, ela não fugiu de nada, ela não deixou nada em segundo plano, tudo ela traz para o palco, e se isso fosse feito por um autor mediano, teria sido péssimo. Mas ela é muito boa, ela sabe o que ela estava fazendo e o que ela queria fazer com o leitor, e ela fez comigo. O final, ele tem uma cena de abuso sexual de mulher contra mulher, e é um negócio bem pesado, bem descritivo, e a gente entende. A gente, não sei se entende, mas a Clara, que é para ser uma vilã, a gente acaba passando um pano imenso, porque a gente entende a jornada dela. O livro vai falar sobre limites, vai falar sobre classes, vai falar sobre violência, vai falar sobre perdão, sobre você seguir a vida, e tenso e muito bem escrito. Com certeza lerei mais coisas da Mônica Orreda e espero que não seja tão longe, tá bom? Indico. Saiam da bolha de vocês. Escolham um livro sem saber nada, sem saber a trajetória do autor, sem saber premissa. Só leiam. Acho que vocês vão gostar. Existe a grande possibilidade de vocês gostarem. Claro, gente, a bolha existe para nos dar conforto. Eu adoro também. Mas às vezes traz experiências que a gente não teria se a gente não fosse um pouquinho assim, ousadinho. Tá bom? Quero mostrar para vocês alguns livros que eu ganhei. Ontem eu saí com as gurias pra gente comer e conversar, e ganhei da Daniele, Conversas na Sala, da Marta Medeiros. Esse aqui é uma coletânea de crônicas. Se eu não me engano, eu li essa coletânea em 2023 ou 2022. Eu ainda não tinha o livro físico, e Dona Daniele me deu. Obrigada, Dani. E Dona Magda estava limpando a estante dela e tirou aí alguns livros que ela não queria mais, e eu falei, quero. Ela me deu 4 livros, 2 eu já li, mas não tinha o exemplar físico, e 2 eu não tinha. Os que eu não tinha, A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Eu já li da Jennifer A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu adorei quando eu li na época, e acredito que eu posso gostar bastante desse aqui. E Três Irmãs e um Recomeço, da Susan Mallory. A Susan eu li pela primeira vez em 2018, eu adorei na época que eu li e nunca mais li nada. Estou animada, eu acho esse título bem gatilho, mas estou animada, vou ler ainda esse ano. Esse aqui também, pretendo ler ainda esse ano. Gente, a gente está em fevereiro e eu estou falando ainda esse ano. Bizarro, né?
Ela me deu o Clube do Livro dos Homens. Eu adoro essa série, eu acho essa série maravilhosa. Esse é o livro que eu menos gosto. Inclusive, eu li esse livro, que é o primeiro da série, e eu pensei que eu não fosse ler os outros, não, porque quando você lê o primeiro livro de uma série, você fica meio... e não gosta. Você vai continuar lendo? Eu continuei, eu adoro os outros livros. Esse, pra mim, aqui é o mais fraco, mas eu gosto, então eu quero que esteja na estante. E ela me deu uma questão de química da Bonnie Garmus. Eu amo este livro, eu acho esse livro extremamente bem escrito, relevante, uma história que te prende, uma protagonista que tu adora. Foi adaptado para uma série, né, que é protagonizada pela Brie Larson. Eu não curto muito Brie Larson, acho ela zero carisma, mas a série também é maravilhosa. Então aqui nós temos um exemplo de obra original e adaptação de sucesso. Eu adoro este livro. E terminamos esse vlog aqui. Eu acho que eu falei demais nesse vlog, mas espero que vocês tenham chegado até aqui. Se chegaram, deixa eu curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreve. A cada 10 dias eu produzo um vlog de rotina e leitura e será um prazer ter a tua companhia aqui comigo. As minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Me segue lá e a gente se vê no próximo vídeo.